Seja muito bem-vinda a mais uma aula terapia aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre a culpa é de quem? Sim, eu sei que muitas de vocês estão nesse processo, que me acompanha aqui está nesse processo, seja por livros, seja porque está comigo lá na plataforma, seja porque acompanha aí conteúdos de terapeutas como eu, não importa, mas eu sei que um momento, a gente sempre vai chegar nesse processo, é de caramba, a culpa é de quem? Eu penso dessa forma porque a culpa é dos meus pais. Eu penso dessa forma porque eu nasci no Brasil e não na Europa. Eu ajo dessa forma por conta de X, Y, Z. E eu quero gravar esse vídeo porque eu sei que muitas de vocês vai chegar nesse momento porque eu já cheguei. Eu já cheguei no momento de olhar pra fora e falar, caramba, meu casamento é X porque a culpa é do meu marido. Minha relação com os meus filhos é Y porque a culpa é dos meus filhos. Eu sou dessa forma por culpa do meu pai. Eu sou dessa forma por culpa da minha mãe. E no fundo, a verdade é que não existe culpado. Isso pode ser muito chocante, porque a gente precisa compreender é que é muito difícil, né, pessoas de antigamente, e é difícil até hoje, tá? Tem um preconceito aí um pouco grande com autodesenvolvimento, porque a pessoa já rotula como autoajuda e de que ela não precisa disso. E tá tudo bem, cada um tem o seu nível de consciência, mas é muito difícil a gente, principalmente as pessoas de antigamente, se voltar para esse conhecimento, se voltar para essa compreensão e culpar alguém, apontar o dedo e falar, olha, eu vivo isso, meu resultado é X, eu creio nisso, eu tenho a crença Y, eu passei por isso e a culpa, não vai adiantar de nada no seu processo. Então, no final, a culpa é de quem? É de ninguém. A gente precisa compreender que isso é uma jornada, só que tem um adendo aqui dentro, tá? Eu preciso te lembrar que agora que você compreende essa situação, essa questão de forma consciente, você precisa se tornar autorresponsável o suficiente para resolver. Porque imagina, se eu tivesse cruzado os meus braços e falado, pronto, eu sou assim por culpa dos meus pais, por culpa do meu marido, por culpa dos meus filhos, por culpa da minha sociedade, por culpa de onde eu moro, por culpa das oportunidades, por culpa do governo, por culpa, e aí eu cruzo os meus braços e fico só falando de culpa e não faço o que precisa ser feito, não me coloco em ordem. A gente vai passar por esse momento sim, vai ser um momento muito chocante, vai ser um momento onde a gente fala, caramba, custava ter tido um pouco mais de compreensão, custava ter feito de uma forma diferente, custava não ter reagido daquela forma, custava não ter dito daquela forma, custava. Porque aí a gente precisa olhar um pouco para o nosso umbigo, né? Eu sou mãe de 3 e hoje, com a compreensão que eu tenho, eu sei que lá atrás, principalmente com o meu mais velho, eu tomei atitudes extremamente erradas. E tá tudo bem. Ou eu vou escolher o caminho de ficar me culpando, me vitimizando e falando, caramba, que mãe ruim eu sou, que bosta de mãe que eu sou, ou eu vou tomar ali uma atitude de falar, tá tudo bem, eu errei porque eu não tinha compreensão, tá tudo bem e agora eu vou resolver, agora eu vou mostrar para eles de outra forma, porque lembra, a questão das crenças, o nosso cérebro, ele existe neuroplasticidade, né, no neocórtex pré-frontal, ou seja, quanto mais a gente alimenta uma certa informação, mais ele vai tomando gosto e aí vai criando uma sinapse. Eu explico isso logo no início ali da plataforma da Pause Reflect. Então, quando a gente faz essa reprogramação com novas informações e repetindo, com paciência e com calma, a gente vai conseguir resolver tudo. Não vai ser do dia pra noite. Afinal, você chegou até aqui com 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, acreditando em algo que você agora vai ter que desacreditar e acreditar em outra coisa. Então, levou muito tempo para que você acreditasse nisso e agora você precisa ter paciência com você, principalmente. Não adianta de nada a gente ficar olhando pro lado de fora. Não adianta de nada a gente ficar achando e procurando e caçando o culpado, enquanto a nossa vida está seguindo, enquanto os nossos resultados não estão sendo alcançados, enquanto as nossas metas, os nossos objetivos não estão sendo materializados. Você precisa direcionar o seu foco, a sua energia no culpado, no problema, no caos, vai te trazer cada vez mais culpa, cada vez mais problema, cada vez mais caos, porque você já sabe que tudo é uma questão de coerência energética. Se eu mando uma informação energética, essa informação ela vai ser puxada
puxada para mim. Ou seja, aquilo que eu faço, eu recebo. É lei de causa e efeito. Não tem como a gente não seguir e não agir por essa lei. Então, nesse momento, eu sei que algumas de vocês acabam passando por isso, porque eu passei. E eu confesso que eu me demorei muito nesse tempo de caramba, mas a culpa foi de fulano, de ciclano, de beltrano. Tá tudo bem, a gente precisa olhar para essas situações e falar, talvez não tinha compreensão, talvez achou que estava fazendo o que era melhor, tá tudo bem. Não significa você aceitar. Não é sobre isso, é sobre você compreender que você não tem poder de alterar o passado, apenas de ressignificar e seguir em frente. E você precisa escolher aonde está o seu foco. O que fizeram com você quando você ainda não tinha esse nível de consciência, você tem que ressignificar. E você, a partir de agora, conhecendo o que você conhece, acessando o que você acessa, sabendo controlar a si nesse processo de autoevolução e aperfeiçoamento de energia, você precisa ser autorresponsável o suficiente para falar e questionar. Será que o meu foco, será que a minha energia está me direcionando para a vida que eu desejo construir? Ou será que eu ainda estou apegada a um passado que não vai me dar o meu futuro? Tem uma frase que eu gravei até uma aula terapia dentro da plataforma, né? Se você não sabe, eu tenho uma plataforma de autodesenvolvimento e aperfeiçoamento de energia e todo domingo eu subo uma aula terapia que é muito mais profunda do que essas aqui que eu coloco aqui no nosso canal, até mesmo porque lá a gente está trabalhando com metodologia e tudo mais. E tem uma frase que é: não estrague o seu presente por um passado sem futuro. E eu gravei esse vídeo, é uma frase que faz muito sentido pra mim. Não estrague o seu presente por um passado sem futuro. Ou seja, as suas ações, as suas reações, as suas percepções, aquilo que você tá alocando, o seu foco, sua energia, sua dedicação, seus pensamentos, suas emoções, suas ações, sua atitude mental, é sobre um passado sem futuro? Ou você está aqui de fato no presente compreendendo que quem controla, quem é a causa principal da sua vida é você e está sendo direcionada para o futuro que você deseja criar? Então não adianta de nada você demorar ali achando, encontrando, apontando um culpado, porque no final tudo é uma questão de evolução. A gente, antes de vir para esse corpo físico, nós tínhamos aí alguns acordos e que a gente sabia exatamente o que a gente ia passar. Obviamente que algumas coisas elas vão sendo modificadas por conta do livre-arbítrio, graças a Deus, porque imagina você ser condicionada por todas essas crenças que você deseja aí ressignificar se você não pudesse, se você não tivesse livre-arbítrio. Então, nesse momento, nesse vídeo, pare de culpar os outros. Não existe culpado. A culpa não é de ninguém. É uma evolução, tanto para eles como para você, e cada um tem a sua própria jornada. Direcione agora o seu foco, a sua energia para construir um futuro bom enquanto você vive e melhora e aperfeiçoa o seu presente.